Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Meu nome é Felipe Choga. Eu sou a Monique. E nós vamos começar a gravar aqui no YouTube nossa rotina, nosso cotidiano aqui no Japão. Nós somos brasileiros do interior de São Paulo, da famosa cidade de Iracemápolis. E a gente está agora numa fase da nossa vida, né? A gente decidiu vir para o Japão para construir nossos sonhos, para levantar a nossa casa. E, bom, como bastante gente tem curiosidade de saber como que funcionam as coisas aqui, né? A gente resolveu gravar. A gente elencou algumas coisas para não ir se perdendo. E daí a gente vai batendo um papo, né? Contar nossas primeiras impressões, como foi os primeiros dias aqui, os perrengues e tudo mais. Isso, então a gente vai começar então pela viagem, né? A nossa viagem foi dia 8 de setembro. Foi uma segunda-feira, né? Uma segunda-feira. Nosso voo foi 2h40 da tarde, saindo de Guarulhos. Então a gente pegou uma van de Iracemápolis até São Paulo, né? Aí a gente entrou lá no aeroporto e tal. Daí tem uma fila para você pegar o ticket. Fazer o check-in, né? Fazer o check-in, né? Aí depois você tem que procurar o portão que é para embarque, né? Aí depois procurar qual que é o número do seu voo, qual que vai ser seu portão, né? Enfim. Aí já começou aí a viagem, já começou aí, né? No sentido assim, a Monique nunca viajou de avião. Então pra ela foi tudo novidade, tudo, né? Eu não sabia nada, eu só fui no fluxo. A questão de ir até São Paulo no aeroporto pra ela já foi diferente, né? Eu nunca tinha entrado no aeroporto. Achar lá o guichê certo, fazer o check-in, né? Fazer o despacho das malas. A gente fez o check-in, tudo certinho, ficamos esperando e aí embarcamos, né? A gente fez um voo de mais ou menos 11 horas, eu não lembro certo, agora era 10 horas e alguma coisa, né? De Guarulhos, né? De São Paulo até Paris, na França. Então a gente foi pra França. Fiquei morrendo de medo, a decolagem dá muito medo, não sei se todo mundo sente isso, mas assim, sei lá, treme, é um barulho e aí dá aquele frio na barriga, assim, nossa, é muito ruim mesmo. E aí eu fui agarrada na poltrona, agarrada na mão do Fê e rezando assim, nossa, fiquei com muito medo. Não foi, em resumo, pra mim, não foi algo, nossa, que legal, que divertido, não. Eu fiquei com medo mesmo. Tanto que eu falo pro Fê, nossa, agora pensar que um dia a gente vai ter que fazer tudo isso pra voltar, ai meu Deus, já fico morrendo de medo. Eu, inocente, levei meu Bob Goods, minhas canetinhas, falando, não, eu vou passar o tempo. Não tem como. É apertado, tá toda hora passando pessoas, aí apaga a luz, acende a luz, aí serve comida. Não tem como. Eu fui muito inocente achando isso. Puxando esse gancho também, eu levei meu videogame, meu Nintendo Switch pra poder jogar, né? Que ele é como se fosse um portátil. Fui jogar, acho que 1 hora, né? E nem foi nesse voo que eu joguei. Acho que eu joguei... Foi no último. Meia hora, acho que foi. Então, assim, como a Monique falou, não dá... Ao mesmo tempo que não dá tempo de nada, é um tédio sem limite, porque, assim, você fica 11 horas preso dentro de um voo, você dorme, você assiste filme, você assiste série, você come, o pessoal a todo momento fica passando, aí chega um determinado momento do voo que eles fecham tudo, né, pra galera tentar dormir, e aí fica um silêncio, e aí você fica no tédio mesmo. Aí você não aguenta mais, aí a bunda começa a doer, a perna começa a doer e não se ajeita. E aí a gente chegou na França, né, chegamos em Paris, e daí a gente passa lá pela parte de imigração, né, toda vez que você sai do voo e entra no próximo voo, você tem que passar, né, pela imigração e pela partezinha que eles checam a sua mala de mão para ver se tá tudo certo, se não tem líquidos, enfim, toda aquela burocracia. Daí a Monique também não teve uma experiência muito boa, né? Eles são bem grosseiros, porque assim, eles vão chamando um atrás do outro, assim, parece que tá com raiva, e aí vai jogando suas coisas numa cestinha que passa numa esteira, e tipo... Aí já tem outras pessoas, aí tem coisa numa cesta, coisa em outra, e vai tumultuando, né, as cestas no final lá. E eu, inocente de novo, guardei um suquinho que deu no voo na mala. Eles daí colocaram a minha mochila em outro lado da esteira, separaram, e aí eu tive que ir lá ver por quê. Aí ela mostrou lá o suco e eles jogaram fora, mesmo que tenha sido no voo deles. Não pude.
abrem toda a sua mala, tira tudo, aí vai jogando tudo de qualquer jeito, eles não arrumam, né? E aí passou tipo uma linguetinha assim na minha mão, nas minhas coisas, não sai nada assim visivelmente, não sei se é alguma marca, o que que é. Mas aí bagunçaram tudo. E tipo, fizeram isso também com a nossa sobrinha, né? Com a Dê, com o Fábio. De jogar as coisas, né? Não sei se o do Fábio também separou uma mochila, não lembro. Mas não gostei, né, do atendimento deles. O aeroporto também não tinha nada demais. Tipo, sei lá, não achei nada, nossa, que incrível. A minha visão do aeroporto, assim, de Paris, até tava conversando com a Monique sobre isso, né, cara, a gente tá no país deles, né, então, assim, é cultural isso, talvez, essa questão deles serem mais frios, mais secos. Então, assim, eu particularmente não me incomodo com esse tipo de coisa, né, eu levo numa boa, assim, questão deles serem mais rudes, né, vamos colocar dessa maneira. Talvez seja o jeitão deles, talvez seja cultural, né? Eles se comunicam dessa maneira. Talvez realmente seja chatice, mas eu tenho mais um perfil de não me importar com esse tipo de coisa, né? A Monique já se importa um pouco mais, né? Então, assim, a minha impressão do aeroporto de Paris é que realmente não tem nada. A gente foi no Charles de Gaulle, que tipo, tem umas lojas de grife. E aí tinha umas poltronas com os pontos de acesso para carregar celular. Aí a gente deixou lá carregando, colocamos nossas malas ali de mão, deixamos carregando e a gente foi revezando para ir no banheiro, né? Para uma quantidade de pessoas olhar as malas e uma quantidade ir pro banheiro, né? A gente ficou esperando dar o tempo pra gente procurar o nosso... fala zona, né? É portão? Não sei. E aí a gente embarcou, né? A gente ficou no aeroporto lá 4 horas esperando, se eu não me engano. Eu vou pegar as informações certinhas, eu coloco aqui na edição do vídeo. E daí nós esperamos 4 horas e aí a gente embarcou. Aí era um voo de mais ou menos 11 horas de novo, 11 horas e meia, dessa vez para Coreia. A gente foi para Coreia do Sul, a gente foi para Seul, né? E dessa vez a segunda decolagem foi menos pior. Não sei se eu já sabia o que eu ia esperar, eu tava esperando algo muito ruim. Foi menos pior, mas ainda assim eu fiquei com bastante medo, mas foi menos pior. Aí a gente foi, né, de Paris para Seul, e esqueci de falar, a gente foi pela Air France, de Guarulhos para Paris, e de Paris para Seul a gente também foi de Air France, então foi a mesma companhia aérea. De um modo geral, a companhia aérea é boa, eles são bem, como posso dizer... toda hora estavam solícitos, pergunta se você tá bem. Eles sempre estão limpando o banheiro, né? Então, assim, só nessa segunda viagem, como a gente pegou realmente pessoas que provavelmente são franceses, né, natos, digamos assim, né, são nativos, né, são franceses nativos. Então, assim, o pessoal era um pouquinho mais frio, né, então, mesma coisa, novamente, deve ser uma questão cultural, eles devem ser assim mesmo, não foi uma falta de educação, eles não foram rudes em nenhum momento. Eles só não puxavam tanto assunto, eles só não conversavam tanto, eles eram extremamente educados, passavam servindo, limpando e toda hora oferecendo coisas, mas do Brasil até a França... E a gente foi tentando se comunicar em inglês. No primeiro voo até que teve bastante turbulência, né? Não forte, mas tremeu bastante. Ele sempre ficava acendendo a luzinha de colocar o cinto. No segundo voo já foi mais tranquilo, né? Acho que nem chegou a pedir pra todo mundo ficar sentado com o cinto, assim, né? E na hora de descer, dá aquele frio na barriga, aquela pressão. Mas até que foi mais de boa do que a decolagem pra mim. E aí pousou assim bem suave, né? E aí a gente chegou na Coreia. Na Coreia a gente já teve uma grata surpresa, porque o aeroporto é muito legal, é muito grande, incrível. Muito organizado, muito limpo. E até eu brinquei, tipo assim, que a gente ia na Coreia, eu falei pra eles, eu falei assim, chegamos na Ásia, né? Porque... diferente. No sentido de ser tudo diferente, mas um diferente bom. O banheiro, lindo, maravilhoso, um monte de espelho, tudo limpinho, cheiroso, os vasos com aquele controlinho lá, né, sei lá, que faz barulho, que canta, não sei o que, esquenta. Várias lojas, tudo lindo, assim, lindo. E aí também a gente encontrou lá, tem vários pontos, na verdade, mas a gente ficou muito feliz que a gente encontrou um lugar para tomar banho, né?
E aí a gente pôde também tomar um banho. Você paga... a gente pagou 7.000 wons, porque a gente tava de passagem pelo aeroporto. Você tinha que apresentar o ticket comprovando que você tava de passagem, né? E imagina, pagar 27 reais pra tomar um banho. Pra quem tá viajando, cara, faz muita diferença. Porque nessa brincadeira aí a gente já tava mais de 24 horas só dentro de um avião. Vamos colocar. A gente tomou banho, né? Deu uma relaxada, uma aliviada, né? Nossa, foi bem legal. E aí eles têm uma salinha de descanso, você se sente assim, numa sala VIP, né? Que tem as gôndolas separando, então você tem privacidade e você deita lá e descansa. E aí a gente descansou, ficamos lá, né, de rolê. Depois batemos uma perna lá nas partes de loja. E aí a gente embarcou, né, da Coreia pro Japão. A gente saiu de Seul, pousamos aqui em Nagoya. E foi um voo de 2 horinhas pela Coreia. Agora eu não lembro, eu vou colocar aqui na edição do vídeo. Aí foi um voo comercial. Foi mais curto, então eles serviram tipo... Foi almoço ou foi só um lanchinho? Foi um mini almoço, porque a gente... Um purê, uma carninha e a gente saiu da Coreia, era 10h30, 11 horas, e aí a gente chegou aqui 12h30, 1h. Então foi horário de almoço, então eles serviram um almocinho. E daí, como era o país que a gente ia descer e ficar, eles entregam uns formulários pra preencher no voo, né, Fê? A agência já tinha instruído a gente sobre isso e mandado o documento com a tradução, né? Então a gente foi preenchendo, tem que preencher seus dados, o endereço que você vai morar, telefone, um monte de coisa, né? Tipo, se você tava portando perfume, arma, drogas, tipo, tinha que preencher, né? Um formulário. E aí a gente chegou aqui em Nagoya, né? A gente chegou aqui no Japão. E aí, cara... É um aeroporto legal também, é um aeroporto muito bonito e tal, mas com a Coreia não bate, não. Provavelmente por não ser o principal, né? Porque o principal aqui é de Tóquio, chama Narita, o aeroporto, né? O aeroporto de Narita, que fica em Tóquio, ele é maior, né? Então, provavelmente por não ser o aeroporto principal aqui do Japão, realmente a qualidade dele talvez um pouco menor. Mas, tipo assim, um aeroporto bem ok, daí né? A gente chegou 12h30, aí 12h30, só que daí tem que passar pela parte lá que a gente já sai com um documento daqui do Japão, que chama Zairyu-Cardo. Zairyu-Cardo. E aí você pega uma fila, você tem que daí fazer as digitais, a facial, porque daí eles já imprimem e você já sai daqui com um RG, que é do Brasil, né? O RG deles daqui, né? Com um RG estrangeiro, né? Só que daí isso demorou muito, porque a gente fez as digitais e as fotos e falaram, fica em tal fila. E a gente foi. Só que aí depois, algum atendente falou que a gente tinha que mudar de fila, né? Falou que a gente tava na fila errada porque o nosso era de residência, a gente ia ficar aqui no país, não era... a gente não ia só de passagem aí e a gente não era japonês. Aí jogaram a gente em outra fila, só que acho que já fazia 1 hora que a gente tava nessa fila, né? Aí jogou em outra fila, e a gente ficou mais, sei lá, uns 40 minutos. Só que nisso o Bill, a Day e a Nika já tinha passado, né? Porque como a Nika é menor de idade, eles já tinham que ter ido numa outra fila mesmo, que era a fila certa nossa. Então dos 3 já tava feito. Aí nisso eles foram lá na esteira pegar nossas bagagens pra adiantar, né? E aí a gente ficou nessa fila esperando ser chamado pra confirmar os dados. Tinha um QR Code que a gente tinha que apresentar. E no fim nem precisou apresentar aqueles formulários, porque ou era o QR Code ou aqueles formulários. E a gente preferiu o QR Code, aí aqueles formulários ficaram guardados, né? Nem usou. E aí a gente saiu do aeroporto, né? A gente tinha um rapaz da empreiteira esperando a gente. Antes, passa um cachorrinho cheirando as malas, né? A policial, acho que né? Vem com um cachorrinho cheirando a mala. Era um beagle, muito bonitinho. Aí vem cheirando. Aí a gente passou... eu achei que ia passar no raio-x as malas. Mas aí meio que só confirmou nossas informações e tal. E aí liberou. Não abriram nossa mala, não fizeram nenhuma... sei lá... exigência, assim, né? Aí liberou, daí o cara da agência... da empreiteira, né? Da empreiteira que a gente vai trabalhar, que representa, tava daí lá esperando a gente, né? Daí a gente pegou a van, entramos na van. A gente saiu, já sentiu aquele bafo quente. Meu Deus, que calor! A gente até assustou com o calor, né? Aqui é um calor, assim, diferente do Brasil, porque é um calor... talvez o pessoal que mora no norte, nordeste, esteja mais acostumado com esse tipo de calor. Porque é aquele calor úmido, abafado, como se fosse praia. E a gente que é do interior de São Paulo, a gente não tá acostumado com esse tipo de calor.
Então, assim, é um calor parado, digamos assim, não venta, não acontece nada. E por ser meio que perto de praia aqui, é bem úmido. Então, assim, pensa aquele calor abafado. Pra quem faz esporte, esse tipo de coisa, é um calor que você sua e escorre. A temperatura não perde, porque não evapora a água, o suor não evapora, porque o tempo tá muito úmido. Então você sua, você escorre, você fica encharcado, e aí você desidrata, né? E fora que o calor é insuportável. Nossa, um bafo quente, é insuportável. Então daí a gente saiu de lá, pegamos a van, colocamos as malas, e daí deu 1 horinha, né, de viagem. 1h20, mais ou menos, Pro daí... nosso apartamento, né? Porque daí a gente descobriu que a gente não ia ficar próximo da família do Fábio. A gente pediu isso, mas infelizmente não foi possível, né? Daí cada um tá numa localidade, uma localização, né? E aí a gente veio, desceu as malas, daí a gente mora num apartamento no 2º andar. Então a gente teve que subir um monte de escada, um monte, né? Vários degraus. Degraus, desculpe. E aí... Bom, aí é isso, né? Aí o apartamento é um apartamento para um casal mesmo. Mas daí depois a gente faz um vídeo, faz uma tour. Certinho. E aí, para concluir só essa parte da viagem, né? Eu coloquei um cronômetro quando a gente saiu de Iracemápolis. Então, assim, nós saímos de Iracemápolis, era 7 horas da manhã, pensando que ia pegar trânsito e tudo mais. Então a gente optou por sair mais cedo, para garantir, né? Para deixar tudo mais seguro, digamos assim. Contar com o imprevisto, né? Isso. Que fosse atrasar. E aí quando a gente saiu lá de Iracemápolis, pisamos na van assim em direção a São Paulo, eu liguei um cronômetro. E eu falei, eu só vou desligar o cronômetro a hora que a gente chegar no apartamento lá no Japão para ver qual o total de tempo final mesmo, né? De tempo que a gente ficou fora de casa, de viagem mesmo, né? E aí quando a gente chegou aqui em casa, eu fechei, né, o cronômetro, deu 45 horas. Então a gente ficou 45 horas em viagem, contando, né, Iracemápolis, São Paulo, São Paulo, França, França, Coreia, Coreia, Nagoya, e Nagoya, Okazaki, que é a cidade que nós estamos. Então, assim, é uma viagem cansativa. É uma viagem que desprende de muita energia. Você tem que estar descansado, tem que estar legal, porque é uma viagem assim, muito complexa, muito complicado. E a gente chegou esgotado. E aí a gente chegou esgotado, um calor infernal. Aí a sorte que a gente trouxe algumas coisas na mala que ajudou a gente ir se instalando, porque até você ir numa loja, ficar pesquisando, comprando, a gente não ia ter essa energia, sei lá. Então já adiantou a gente trazer toalha, que daí a gente já pôde tomar um banho, secar, sei lá, pano de chão, né, pra sair do banheiro, secar o pé ali, pra não fazer, né, molhadeira, guardanapo, algumas louças a gente trouxe, né, tipo, canequinha, garfo e faca, prato. Então essas coisas adiantou, porque daí a gente já conseguiu se instalar. A gente trouxe até uma manta, né, pra dormir. Só que a empreiteira deu um kitzinho de presente, com mais um jogo de prato, talher, panela. Então também já ajudou bastante, né, esse presente que eles deram. Só que agora, trazendo pros perrengues, a gente comprou o kit de futon pra dormir. O que a gente pensou? Não tem como comprar colchão, né, porque a única opção que eles davam era o futon. Até a gente chegar lá, a gente não sabe que tipo de loja que tem por perto, como que vai ser. Então a gente aceitou, vamos comprar esse kit futon deles. É horrível. A gente dormiu, tava muito cansada a primeira noite. Só que, tipo, a mesma coisa que tá dormindo no chão. Muita dor no corpo. É uma coberta. É fino. É uma coberta. A gente se baseou no futon que a gente conheceu no Brasil. A gente falou, a gente coloca um em cima do outro, dá pra dormir de boa, né? A gente fez isso, colocou o kit dele e o meu kit junto, um em cima do outro. Mas não dá. Você sente o chão, assim, dói tudo. Você fica muito tempo deitado de lado, começa a doer o osso aqui do quadril. É como se fosse um edredom, um em cima do outro, assim. Eu não sei se realmente eles vivem assim, mas é impossível. É impossível. E pra gente poder descansar, né, poder realmente recuperar, né? Não tem como. Tem que ter mais alguma coisa além disso. A gente ficou uns 3 dias dormindo assim, foi horrível.
Mas, assim... E o que a gente reparou também, desde que a gente chegou? A gente ficou uns 4 dias sentindo uma tontura. A gente parava assim, sentia um mal-estar, uma tontura. Parecia que tava dentro do voo ainda, né? Daí a gente não sabe se realmente o chão tremeu ou se é um mal-estar tipo de jet lag, se é isso, né? Porque a gente tava dormindo, dava 3 horas da manhã, a gente acordava, né? E já, tipo, com energia, não dava pra dormir de novo. Mas agora, desde ontem, né? Ontem foi domingo. Desde ontem no domingo dia 14? Desde ontem, domingo, a gente percebeu que já deu uma melhorada, né? Nosso sono, essa sensação de tontura, dor de cabeça, a gente já tá ficando mais de boa, né? Em resumo é isso, né? A gente quis contar um pouco de como foi a nossa viagem, porque, né, esse vídeo já tá dando aí quase meia hora de vídeo. Desculpe aí. Mas é só pra gente realmente ter esse primeiro vídeo pra contar pra vocês, pra quem tava com curiosidade de saber como foi a viagem em si. E aí nos próximos vídeos a gente conta mais sobre aí as primeiras impressões mesmo, que nem a gente chegou numa quarta, a gente dormiu, né, cedo, né, dormimos acho que era próximo das 8 da manhã, aí começa a saga no outro dia, na quinta, e aí a gente faz um outro vídeo contando as primeiras impressões de Japão, da cidade aqui de Okazaki, como foi essa recepção, né, da empreiteira, de como que foi essa relação, assim, de ir conhecendo as coisas, esses perrengues, porque hoje é segunda aqui, né, nesse exato momento que estamos gravando. E ontem segunda é feriado, por isso que a gente não tá trabalhando ainda. E aí ontem que a gente conseguiu internet pra nossa casa. Então, assim, os nossos perrengues, inclusive, foram um desses. Daí quarta, quinta, sexta, sábado, a gente ficou num perrengue brabo, assim, de não ter internet. Imaginem vocês mudando de país, mudando de cultura, mudando de língua, não sabendo, né, direito falar a língua das pessoas. E aí você não tem internet, você não tem como se virar sozinho, você fica dependendo dos outros. Porque hoje em dia a gente resolve tudo pela internet, pelo celular, né? E aí a gente se viu sem essa ferramenta. Então foi bem difícil, né? Mas aí, graças a Deus, quem salvou a gente foi o primo do Felipe, que mora aqui. Ele tinha um contato com um cara, porque aqui no Japão, para você comprar, você tem que ter conta bancária. E no nosso caso, a nossa conta bancária vai abrir só na quinta-feira, porque precisou esperar o Incan ficar pronto, né? Que é um carimbinho com o sobrenome. Esse Incan, só explicando, é como se for... A gente aí no Brasil tem mania de assinar documento ou, sei lá, bater digital. O Incan é isso. Você não precisa assinar documento, você só vem com um carimbinho com o seu sobrenome, carimba e a tua assinatura é isso. Então aí o primo do Fê salvou a gente, porque daí ele tinha um contato, a gente conseguiu daí comprar a internet sem precisar da conta bancária, né? E ele também ele veio de carro pra cá e levou a gente numa loja comprar um colchão, né? Então assim, é um colchão do estilo deles, né? Mas já salvou a gente, né? E também os perrengues foi de ficar longe do Fábio, né? Do Fábio, da família dele. Porque daí a gente tem que, ou eles vêm pra cá, como eles já fizeram, andar 5 km pra chegar aqui, ou a gente ir pra lá. Então a gente tá vendo, depois de conversar com a empreiteira, se de deixar nosso nome pra, quando surge vaga, mudar a gente lá pra perto dele. É isso, né? Espero que vocês gostem aí desse relato, né? A gente tentou dar uma resumida aí, porque foi muita coisa que aconteceu. E aguardem os próximos vídeos aí para que vocês entendam como tá sendo esse processo aí nosso. É muita mudança, muita informação. Nossa cabeça também acaba ficando confusa, né? E aí depois a gente vai falando mais sobre como é a cidade de Okazaki, falar mais sobre como vai ser nosso trabalho, fazer uma tour aqui do apartamento, sobre a habilitação, né? Que o Fê também já pegou algumas informações, coisas do dia a dia, curiosidades. Depois a gente vai fazendo com calma. Então... é isso. É isso. Obrigada. Tchau.